Oi, Butterfly, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Joy Quintanilha. Se você ainda não é inscrita, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como este. Luto invisível. Você pode estar se perguntando, como assim o luto invisível? Luto fala-se de morte. E como ele pode ser uma morte e ser invisível? Sendo que morte é algo que a gente sempre fica ali sabendo e, é claro, nos deixa muito triste. Mas é assim que funciona muitas das vezes na fase da matrescência, quando a gente não entende o que está acontecendo ali na maternidade e a gente fica com muitas indagações, muitas das vezes sem respostas. Respostas esta que você encontra no meu método ARPM. Então, se você ainda não conhece ou quer ter acesso mais profundo, entender como desbloquear e entender como essa matrescência funciona e destravar a ponto de realmente você conseguir reconectar a sua identidade feminina após a maternidade, é só você clicar aqui embaixo no link da minha bio. Quando nós não entendemos o que acontece com a gente nesse período tão turbulento que é a transformação da fase de mulher para mãe, acontece diversas coisas na nossa mente. Principalmente é o abandono de si, mas nós não percebemos. É automático, porque a nossa prioridade mudou. A nossa prioridade fica sendo as coisas do bebê, fica sendo o bebê, as nossas noites, nós já não conseguimos ter aquela qualidade de sono, porque a gente fica sempre preocupado, tem a hora das amamentações, enfim, tudo muda. E parece que a nossa vida ela fica desorganizada, a gente não consegue, entender por onde começar, e fica aquelas questões que você não pode fazer muitas coisas. O que você fazia antes, você não pode fazer porque agora você é mãe. E eu já passei por isso. E eu ficava me questionando, por que depois que eu me tornei mãe, eu não posso ter coisas que eu fazia antes, eu não posso fazer agora, eu não posso ter o que eu tinha antes, então agora depois que eu sou mãe eu não posso. E eu era muito criticada por outras pessoas e não conseguia entender porque eu também às vezes me criticava sem entender. Enfim, é uma exaustão por completo. E quando a gente começa a entender como isso afeta a nossa saúde mental, a gente começa a compreender certos pontos que, inclusive, está muito ligado a como nós fomos ensinados. Isso faz parte de uma doutrina, a gente segue padrões. Padrões esses sendo familiares, sendo também ambiental, que é da onde você vive, em sociedade. Eles também ditam essa regra que a mãe ela tem que dar conta de tudo, ela tem que fazer tudo, porque é um padrão que foi imposto a nós mulheres, que nós devemos ser apenas mães, donas de casa. Muitas das vezes nós não podemos trabalhar ou ser forçada a trabalhar quem é mãe solo, então a gente tem que se virar com a criança, com o trabalho, enfim, com muitas outras coisas. E o luto invisível, ele começa quando a gente começa a dar prioridade sempre a tudo que nós temos que fazer por imposição, porque foi nos impostos a fazer, e a gente acaba de fato esquecendo que a mulher existe dentro da maternidade. Vocês podem perceber que quando a gente se torna mãe,
automático, a gente já perde a nossa identidade como mulher, tanto para nós quanto para a sociedade. Porque você, muitas das vezes, não tem nome. E assim como nasce a criança, nasce a mãe da criança. Você chega nos lugares, você não tem nome. Você é sempre mãe de fulano, mãe de Bertano. E aí já cria na cabeça de muitas pessoas o quê? Você é mãe, então você é limitada a seguir esse padrão que todas as mães têm que seguir. Lavar, passar, cozinhar, dar conta de tudo. Essa padronização que nos foi imposta, nós começamos a questionar. Por que a vida de todo mundo segue o fluxo normalmente, conforme tem que seguir, e nós, como mães, devemos sempre paralisar? Nós paramos de pensar em nós mesmas, nós deixamos de sonhar, nós deixamos de talvez querer conquistar o que a gente queria conquistar antes da maternidade. A gente não entende por que a gente não tem energia igual tinha antigamente. E essas indagações, muitas das vezes, é frustrante porque a gente não tem nenhum tempo, nenhuma pausa para pensar em responder essas perguntas. Por que eu tive uma criança? Por que o meu corpo mudou tanto? Por que o meu humor mudou tanto? A gente fica aí estressada, a gente fica aí irritada, nós não temos mais aquela paciência que tínhamos antes. Tudo é motivo da gente querer sair gritando, correndo por aí, sem motivo aparente. Nós acabamos realmente sendo outra pessoa que talvez a gente nem se reconheça mais, porém não entende que isso é a funcionalidade da matrescência. Quando a gente está nessa transformação interna, porque nós estamos gerando um novo ser, automaticamente o nosso corpo ele processa isso de forma também para nos capacitar a estar hábil para poder também criar uma outra criança, educar um outro ser. Então, automaticamente o nosso cérebro ele é reprogramado. E essa reprogramação faz com que a gente realmente comece a desenvolver o instinto de proteção, o instinto de acolhimento, um instinto, aquele famoso, né, instinto materno. A gente luta como uma leoa, a gente protege, a gente quer sempre ver os nossos filhos sempre muito felizes, bem com eles mesmos. Então a gente começa a transferir a nossa felicidade ao nosso filho e acaba esquecendo que nós também precisamos ser cuidados. E muitas das vezes a gente até desabafa, fala, eu tô cansada, eu tô estressada, eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo comigo internamente. E com isso a gente talvez fale a pessoas que nunca passaram por essa experiência da maternidade. E a resposta que nós temos dessas pessoas, ao invés de ser acolhimento, é meio que de desprezo. Porque essa pessoa não passou, ou se passou, passou de forma diferente, porque cada um lida de uma forma diferente a essa transformação. E a pessoa vem com aquelas palavras, você engravidou porque você quis, você teve filho porque você quis, então agora aguenta. Seja forte. A gente o tempo todo tem essa afirmação, né? Seja forte. Mas o que é ser forte? Muitas das vezes a gente tem esse instinto realmente de rocha inabalável, porque nos foi imposto que nós devemos ser sempre forte, porque os nossos filhos precisam dessa mãe forte. Só que dentro desse forte, o que não foi nos ensinado é que nós não devemos ser forte o tempo todo. Nós precisamos entender que nós estamos no processo de transformação
E com essa transformação, a gente tem que adaptar toda a nossa rotina baseada nos nossos filhos, porque eles também têm as fases dele, e por isso a gente precisa reorganizar o interno para organizar o externo e conseguir administrar tudo com equilíbrio. Entender que o processo da maternidade você está aprendendo todos os dias é algo novo, porém você não precisa estar o tempo todo disponível e você não precisa fazer tudo a todo momento, o tempo todo, para o outro o tempo todo. Você pode sim ter esse equilíbrio para você conseguir entender o que está acontecendo dentro desse processo e conseguir administrar. Como eu vou acordar, eu vou ter um momento comigo, meu filho está dormindo, ao invés de eu lavar roupa, louça, arrumar casa, fazer o que tem que fazer externo, eu vou olhar para mim, eu vou tomar um banho mais demorado, eu vou pentear o cabelo, eu vou lavar o cabelo, eu vou dormir quando meu filho dormir. Eu vou me permitir também ter essa pausa. Eu posso deixar essas coisas para fazer depois. A casa, às vezes o trabalho, acúmulos de tarefa, eu posso deixar para depois. O que você não pode deixar para depois é você. Porque se você morrer, infelizmente, vai ter outras pessoas para fazerem as suas funções. E se você morrer, quem é que vai ser você novamente? Não tem como, porque você é única. Você é só você. Não tem outra de você. Você é única, exclusiva. Então aprenda a cuidar de você. Mesmo que durante o dia você tenha milhões de coisas para fazer, priorize sempre aquilo que você gosta de fazer consigo mesmo. Depois, você consegue encaixar os horários do que você vai fazer, o que você pode fazer naquele dia e o que você pode deixar para fazer o outro dia. Não permita que você morra por dentro e esteja viva por fora. Não permita que o seu corpo adoeça devido à sua mente cansada e exausta, porque você não soube administrar. Administre o seu tempo, priorize você, priorize aquilo que faz você se sentir feliz. Depois você pensa no que você vai fazer com o restante, do que você gosta de fazer e agregar as coisas externas para caber naquilo que você acredita que realmente não vai te trazer a exaustão. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e colocar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.